Não, tudo bem, era só para dizer. Boa noite, gente. Boa noite, meus amores, minhas amoras, a todos vocês aí que nos assistem aqui pelos estúdios da TV Thalito News e também para vocês que nos assistem aí pelo Facebook. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que tem uma experiência maravilhosa na medicina, em várias medicinas, inclusive alternativas, e também na política. É um homem que une tanto a política que nós vivenciamos, como a medicina que nós tanto necessitamos. Boa noite, doutor Coimbra. Tudo bom com o senhor? Márcia, boa noite. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você, de ter essa oportunidade de falar para todos os seus fãs, seus admiradores, entre os quais eu já me incluo. Tanto eu ouvi falar de você nessa semana e eu fiquei ansioso. Sabe o que é um idoso ansioso? Ai, meu Deus, eu digo que foi o mesmo, viu? De estar aqui com você hoje, viu? Eu agradeço a presença, é uma honra te receber. Vem de longe, lá de São José dos Campos, para nos prestigiar com a sua inteligência, sabedoria, porque nós temos muito aqui a contribuir para falar tanto da medicina como da política. O senhor tem um currículo que eu vou ser honesta, falei até pro Gabriel, é um currículo extenso, né? O senhor é médico, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal e agora é pré-candidato a deputado federal, é isso? Exatamente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, das especialidades, da parte de medicina. Bom, eu sou médico há 64 anos. 64 eu tenho 88 anos. Me formei na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1954. Recém-formado, fiz um concurso para a Força Aérea Brasileira, para a FAB, para cirurgia geral. E esse foi o meu começo de vida profissional como médico da aeronáutica. Escolhi para trabalhar no meu estado, em Mato Grosso do Sul. Eu sou mato-grossense do Sul. E quando fui promovido a capitão médico, não havia mais possibilidade de continuar, porque a minha unidade não cabia um capitão médico, só tenente médico. Eu escolhi São José dos Campos e, na época, o Centro Tecnológico de Aeronáutica, onde eu enraizei-me naquela cidade maravilhosa e ali dividi a atividade médica com a atividade política. Eu tinha 3 anos de São José dos Campos e já estava bem conhecido quando fui convidado para ser candidato a vereador. Da cidade. E me diz uma coisa, e o que te levou a ter uma carreira tão brilhante de medicina e o que te levou também a querer estar na vida pública? Naquela época, a medicina era apenas para a elite, porque nós não tínhamos um serviço de assistência médica como temos hoje, o SUS, e 80% dos brasileiros que não tinham dinheiro ou que não tinham, a expressão era essa, carteira assinada, não tinha nenhuma assistência médica. E me doía muito ver as filas das pessoas mais pobres nas santas casas, nos hospitais filantrópicos, e ver aquele sofrimento. Aí eu achei o seguinte: como médico, eu tinha que fazer medicina no varejo. Como político, eu poderia fazer medicina no atacado. Exatamente. Atingindo os pontos fracos da assistência médica, e foi o que eu fiz durante toda a minha vida política. Seja como vereador, seja como deputado federal, seja como deputado estadual. As leis que eu consegui impulsionar foram extremamente importantes para a saúde
do Brasil. O senhor estava me dizendo que o senhor, inclusive aqui em Guarulhos, a gente vê muito problema com relação a isso, com o planejamento familiar e com as laqueaduras, né? Porque as mulheres, e os homens também, mas na grande maioria as mulheres, elas não querem mais ter filhos depois do quarto, quinto filho, e aí tem aquela burocracia toda do planejamento. O marido tem que assinar, o marido tem que estar junto, e às vezes o marido está trabalhando e o marido não assina e a mulher acaba engravidando novamente. Então nós estamos passando uma situação muito delicada com relação a isso aqui. E o senhor estava me dizendo que o senhor foi um dos percussores da laqueadura. Dessa legislação. Dessa legislação. Como que foi isso? Em homenagem à minha mãe, que teve 11 filhos. 11? E eu sou o primeiro filho. Então eu escutei as lamúrias da minha mãe a partir do quinto, sexto, sétimo filho, até porque depois de um número razoável de filhos, ela tinha... E namorava no interior, o parto era em casa, não tinha nada de hospital. E ela tinha hemorragias enormes, às vezes corria até risco de vida. E eu ouvia muito a minha mãe conversando lá com o pessoal, se a gente tivesse um médico que operasse, nossa, como seria bom. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu pude fazer medicina, fazer cirurgia, fazer uma subespecialidade de ginecologia e obstetrícia, eu falei, eu vou resgatar aquilo que a minha mãe tanto pedia. E botei o pé na estrada e fiz mais de 15 mil laqueaduras e mais de 3 mil vasectomias. Meu Deus! Tudo anotadinho. E me diz uma coisa, como que o senhor vê essa burocracia, né? Porque existe a legislação, mas sempre vem uma regulamentação, e essas regulamentações, às vezes, criam certas burocracias que impedem de fazer com mais agilidade. O que acontece, pessoas que às vezes não têm a mínima condição financeira, e aí ela está no sexto, que nem eu tive um caso agora esse mês, de pessoas com 9 gestações e lutando para fazer a laqueadura desde a 4ª. Então, quer dizer, como que o senhor enxerga? O que teria que ser feito por um político ou na Câmara dos Deputados para que essa burocracia deixasse de existir? O senhor enxerga isso? Bem, a lei de planejamento familiar só exige que a mulher ou o homem tenha 2 filhos vivos, não precisa ter 4. 2 filhos vivos já autoriza a este casal, seja o homem ou seja a mulher, a fazer a cirurgia desde que tenham 25 anos de idade. Isso certo. É a lei. Fora disso, é invenção dos burocratas. É preciso chutar, viu? É preciso chutar o cesto para nós fazermos valer aquilo que foi o espírito do legislador. Burocratas de plantão não podem mudar a concepção que foi dada à lei do planejamento familiar. Eu sei disso. É triste. Quando alguém me procura, eu digo, passa na delegacia, faça um BO e deixa bem claro que se nascer mais um filho, você vai botar na porta deles lá para eles tomarem conta, para eles educarem. Ou vai ajudar no custeio, né? Na educação, na alimentação, porque as pessoas, elas querem o filho, óbvio. Sim. Depois que tá lá, quer, mas elas não têm mais condições de sustento, de dar um estudo bom, e isso atrapalha, né? Um filho não desejado, eu sempre dizia isso, olha, um filho não desejado pode se transformar no menor abandonado. Pronto, então tá aí, eu espero que as autoridades, as novas autoridades, escutem a voz da experiência, porque eu, vou ser bem honesta, eu admiro demais as pessoas com a experiência que o senhor tem, e sempre vai trazer alguma bagagem para nós,
que estamos aí iniciando, né? Então, fico feliz pela forma como o senhor explicou. E eu tenho certeza que nós temos aí várias mães, porque nós temos um grupo de 300 mães com esse problema. Quando eu estava nesse programa de planejamento familiar, eu operei mulheres de Guarulhos, eu operei mulheres de Osasco, eu operei mulheres de Carapicuíba. Por quê? Porque nas cidades onde eles moravam tinha toda essa dificuldade. Mulheres de São Paulo, de Arujá, de Santa Isabel, toda essa Então essa dificuldade não é de hoje. Não é nova, não é nova. É muito legal isso. E me diz uma coisa, de todos esses projetos que o senhor fez, inclusive esse da laqueadura que o senhor foi um dos que aprovou, né? Não, idealizei, porque eu discuti planejamento familiar durante 4 anos do meu primeiro mandato. Entendeu? Certo. Era um patinho feio o tal do planejamento familiar. Porque né, existiam os conservadores, exageradamente conservadores,